Era uma manhã clara, mas o coração de José estava pesado. Os irmãos o viam com inveja, pois ele era o preferido do pai. Mas por que essa rivalidade crescia tanto? José, filho de Jacó, recebeu uma túnica colorida, um presente que simbolizava amor, mas também acendia o ódio dos irmãos. O que essa túnica representava na verdade? Mas por que Jacó escolheu José para receber esse presente especial? Um gesto de carinho que se transformaria em uma fonte de conflito. Os sonhos de José aumentavam a discórdia. Ele sonhava que um dia seus irmãos se curvariam diante dele. Mas quem poderia imaginar que sonhos pudessem causar tanto ressentimento? Esses sonhos eram mais do que meras visões noturnas. Eles eram profecias. Mas poderiam os irmãos acreditar nisso? Ou apenas viam José como um sonhador arrogante? A inveja culminou em traição. Os irmãos decidiram vender José como escravo, uma decisão que mudaria o destino de todos. Mas como José reagiria a essa traição? José foi levado ao Egito, separado de sua família. Ele era agora um escravo em uma terra estrangeira. Como ele encontraria força para enfrentar essa nova realidade? No Egito, José se destacou pela integridade e sabedoria. Ele foi colocado como responsável na casa de Potifar. Mas poderia ele confiar em um futuro melhor? Mas a esposa de Potifar tinha outros planos. Ela tentou seduzir José, mas ele recusou. Uma decisão que lhe custaria caro. Mas como manter a fé em meio à injustiça? Falsamente acusado, José foi preso. Na escuridão da prisão, ele manteve a fé. Como ele poderia continuar acreditando em seus sonhos? Na prisão, José interpretou sonhos de outros prisioneiros. Sua habilidade chegou aos ouvidos do faraó. Mas que papel isso desempenharia em seu destino? O faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia explicar. José foi chamado para interpretá-lo. Poderia este ser o momento de sua redenção? José revelou que o sonho do faraó previa 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome, um aviso que poderia salvar o Egito. Mas como ele usaria esse conhecimento? Impressionado, o faraó nomeou José governador do Egito. De escravo a líder, sua jornada parecia completa. Mas o que viria a seguir? Durante os anos de abundância, José armazenou alimentos. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado. Mas como ele lidaria com sua nova autoridade? A fome se espalhou além do Egito, atingindo também a terra de Canaã. Os irmãos de José vieram buscar ajuda, mas poderiam eles reconhecer o irmão que traíram? José os reconheceu imediatamente, mas escondeu sua identidade. Ele testou seus irmãos, buscando arrependimento. Como ele poderia perdoar aqueles que o venderam? Após diversas provações, os irmãos demonstraram mudança de coração. José então revelou sua identidade. Mas como essa revelação emparria suas vidas? José explicou que o mal que lhe fizeram foi usado por Deus para um bem maior. Um entendimento que transformou dor em propósito. Mas como aplicar essa lição hoje? Os irmãos retornaram a Canaã, trazendo Jacó ao Egito. A família estava reunida novamente. Mas qual seria o legado dessa história de reconciliação? A história de José nos ensina que, mesmo em meio à rejeição e injustiça, podemos encontrar propósito. Mas como manter essa fé diante das adversidades diárias? A confiança de José em Deus nunca vacilou. Ele acreditava que tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como aplicar essa confiança em nossas vidas? Em Romanos 8:28, encontramos a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem. Uma verdade que José viveu intensamente, mas como ela se manifesta hoje? A jornada de José nos desafia a ver além das aparências, a encontrar propósito na dor. Mas como podemos desenvolver essa visão em nosso cotidiano? O perdão que José ofereceu aos irmãos é um exemplo poderoso de redenção. Mas que impacto o perdão pode ter em nossas vidas hoje? Entregue os seus caminhos a Jesus e sinta o fardo ficar mais leve. Se inscreva.